Pessoal, vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa atividade da semana, que vai do dia 4 de maio a dia 8 de maio, tá bom? Vocês têm esse período para realizar essa atividade, ok? Bom, a nossa atividade eu vou começar, ela envolve um poema, então eu vou começar falando um pouquinho sobre esse poema. Que na verdade lembra que a gente fez a atividade na semana passada sobre os povos que vieram para o Brasil e trouxeram suas culturas? O poema tem a ver com isso, pois ele fala sobre o africano, ok? Eu vou ler esse poema pra gente, vou analisar e vou explicar umas coisinhas para as próximas atividades. O poema é esse aqui que vocês estão vendo, tá bom? Aqui na tela. Se chama A Canção do Africano, é um poema do escritor Castro Alves, tá bom? É um poema de 1863, tá? Eu vou ler ele inteiro, depois eu vou fazer uma análise meio geral e eu vou passar depois estrofe por estrofe do poema para mostrar algumas coisas sobre a estrutura para vocês, ok? Bom, A Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a pegar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancar. Pessoal, esse é um poema lindíssimo. É um poema da terceira geração do romantismo, mas é uma coisa que vocês vão estudar na parte literária lá quando vocês forem maiores no ensino médio. Eu sei que tem várias palavras que vocês não entendem, não sabem o que significam, mas de uma forma geral, entender o contexto desse poema é bem tranquilinho, né? É bem fácil. Aqui, por exemplo, o que a gente pode falar? É um poema que tem o quê? Um valor histórico, pessoal. É um valor histórico, um valor ideológico, tá bom? Por quê? Qual que é o tema central? Ele fala sobre a situação em que os escravos viviam quando vieram para o Brasil e foram escravizados. O Castro Alves é um poeta que ele vai ser muito engajado nessa libertação dos escravos, tá bom? Ele vai usar a literatura, a poesia, para manifestar que essa situação precisava ser mudada naquele momento no Brasil, tá bom? O que ele faz de uma forma geral aqui, gente? Ele vai retratar
o sofrimento, pessoal, e a dor da vida daqueles escravos, tá bom? Então, tipo, a situação que eles viviam ali, sem a menor dignidade, tá bom? Uma situação que não pode nem ser considerada humana, tá? E em alguns pontos a gente vê que ele vai representar esses escravos, esses africanos, demonstrando uma nostalgia em relação à terra natal deles, a África, né? Demonstrando umas saudades daquele país que, mesmo com inúmeros problemas que tivesse de pobreza, era um país onde eles podiam ser livres. E só isso já bastava para que eles valorizassem e amassem e sentissem falta desse país onde eles podiam ter uma vida como homens livres. Então, a gente vê uma valorização da terra natal por parte desses escravos, em contraposição ao Brasil, que apesar de ser um país extremamente belo, para eles era sinônimo de dor, de angústia, de sofrimento, tá bom? E o interessante é que o Castro Alves, ele não fala só sobre o negro, tá bom, pessoal? Ele vai dar voz a esse negro no poema. Então, em várias estrofes, aqui, por exemplo, na estrofe 3, na 4, na 5, na 6, ele vai fazer o quê? Ele dá voz ao escravo. Ele coloca aspas nessas estrofes, como se fosse a reprodução da fala dos africanos dentro da senzala, que é o ambiente onde acontece a situação descrita no poema, tá bom? Então ele vai mostrar os sentimentos do negro, os seus medos, tá bom? A sensibilidade desse africano, a perspectiva dele, a visão dele sobre essa situação que vivenciaram, que hoje todos nós temos consciência que era absurda, escravizar, tirar a dignidade de um homem, o direito dele de ir e de vir, o direito a um salário, a condições dignas de vida, resumidamente, né? E a gente vê também que ele retrata não só um escravo, mas retrata uma escrava também, nessa situação toda que ele descreve da senzala, que tem um filhinho. E a gente percebe o medo, a aflição, a angústia dessa mãe ao pensar no destino do filho dela, que ela, como escrava, já sabe qual será, por todos os sofrimentos que ele terá que enfrentar vivendo nessas condições. Tá bem? Bom, eu vou começar a ler para vocês, agora estrofe por estrofe, para a gente observar um pouco a estrutura desse poema, tá legal? O que são estrofes? Estrofes são os bloquinhos, tá? Então, eu coloquei aqui estrofe 1, estrofe 2, estrofe 3. Então, estrofe é o bloquinho, o conjunto de versos. Então, a cada linhazinha aqui da estrofe é um verso, tá bom? E a estrofe é a união de todos esses versos, que vai ser divididas em bloquinhos diferentes, que formam as várias estrofes do poema. Um poema não precisa ter necessariamente várias estrofes. Eu posso fazer tudo numa única estrofe, posso fazer 2, 3, 4, quantas eu bem quiser, tá bom? Porque isso vai depender muito, tá? Aqui a gente tá falando sobre formas livres de poemas, tá bom? Não estamos falando sobre formas fechadas. Aqui, ó, a gente tem várias estrofes, a gente tem 9 estrofes, tá bom? Então, a primeira estrofe, conta aí comigo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, tá bom? Então, vamos lá. Ó. É um poema rimado. Poemas não precisam necessariamente ser rimados, mas aqui na maior parte do poema, tá? Vou mostrar para vocês. Eu separei aqui por letrinhas para mostrar qual verso rima com qual.
Ó, senzala rima com sala. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala. Ala, ala. Então, aqui eu tenho duas rimas, né? Eu tenho uma rima, aliás. Senzala rimando com sala. Então, ó, a e a. Aí eu tenho junto ao braseiro no chão. Vejam que já mudou a terminação. Então, não vai mais ser rima A. Coloquei B. Entoa o escravo seu canto. Ó, chão e canto não rimam, então a gente já vê que é outra terminação. Coloquei rima C. E ao cantar, correm em pranto. Mas canto rima com pranto. Então fica C e C. E a rima B, ela só vai ser o quê? A terminação do verso B só vai ser rimada aqui no final da estrofe. Saudades do seu torrão. Então, torrão rimando com chão. Torrão, galera, é terra natal, tá bom? O lugar onde se nasce. Onde se nasceu. Então, vejam, eu coloquei aqui o que rima com o quê? Você não precisa fazer rimadinho A, B, B. Você pode fazer A, B, ou pode inverter A, B, A. Não importa, você que escolhe o ritmo, a sonoridade que você quer dar para o seu poema. Estou tentando falar isso numa linguagem simples que vocês entendam, porque depois vocês vão ter que produzir um poema para mim, tá? Não ainda na atividade dessa semana, mas futuramente. De um lado, uma negra escrava, que os olhos no filho crava, escrava e crava, ó, rima, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde, ao canto e filhinho esconde. Responde, esconde, rimam, talvez para não o escutar. Embalar e escutar, ar, rimam, tá bom? Ó, pulou, não fez juntinha a rima, mas rimam. Aí, na estrofe 3, 4, 5 e 6, ele vai fazer uma alteração na estrutura das rimas desse poema e dos versos das estrofes, tá? O que acontece, ó? Se a gente tinha 6 versos, aqui a gente já vai ter 4 apenas. E, ó, minha terra ela longe, das bandas de onde o sol vem. Ó, não rima. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Percebam. Vem e bem rimam, mas os outros dois versos, que um termina em longe e o outro em bonita, não rimam. Lembra quando eu falei? Essa é a estrutura que ele optou. Eu não preciso fazer rimas o tempo inteiro. Eu organizo a rima da forma como eu achar que ficará melhor, tá bom? Aí aqui, o sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia, ninguém sabe como é belo, verde tarde a papaceia. Então, fogo e belo não rimam, mas areia e papaceia rimam. Por isso que eu pus coraçõezinhos aqui. Aí ele fala aqui, ó, aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Aqui é o verso onde eu falo que ele exalta a África, que ele demonstra a saudade dos africanos em relação à terra deles. Então, ó, mar e pensar rimam, mais grandes e palmeiras não, tá? A mesma coisa aqui na estrofe 6. Ferreiro rima com dinheiro, mas felizes e vende não rimam. Na estrofe 7, 8 e 9, ele vai retomar a mesma estrutura das primeiras estrofes. Então, ele volta para essa rima A, B, C, B, tá bom? Daí, ó, fala e sala rimam, apagar só vai rimar com sonhar no último verso, e canto e pranto estão aqui juntinhos rimando, tá bom? Aqui mesma estrutura, tá bom? Deitar-se, levantar-se rimam. Nascer rima com escravo ser no último verso. E coitado e surrado rimam. Então vejam essa estrofe, gente, eu nem tinha comentado sobre ela, né? Mas o escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. Ele está dizendo aqui a violência, que além de serem explorados, não receberem um salário pelo que faziam, os escravos recebiam maus tratos, pessoal, apanhavam muitas vezes gratuitamente, apanhavam até delicado da minha parte dizer, né? Sofriam violências fortíssimas, tá? E aí na última estrofe, e a cativa desgraçada, cativa, pessoal,
É uma pessoa que está em cativeiro, né? É uma pessoa escravizada, sem liberdade, encarcerada, tá? Deita seu filho calado, então desgraçada rimando com calá-la. Aí o beijá-lo rima com arrancá-lo aqui no último verso e dono rima com sono, que estão ali juntinhos. Eu sei que parece talvez um pouco complexo tudo isso que eu falei para vocês hoje em relação à estrutura do poema, mas é importante que vocês comecem a se adaptar com poemas, tá? Ele não muitos é bem diferente de textos em prosa que nós estamos acostumados a ler, tá bom? Mas pouco a pouco a gente vai se acostumando com esse tipo textual. Esse é um poema longuíssimo, tá? Eu expliquei para vocês o poema. Acho que tem uma palavra que eu esqueci de explicar para vocês, que provavelmente vocês não vão saber o que é. Aqui na estrofe 4, o sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda areia, ninguém sabe como é belo, vê de tarde a papaceia. Papaceia, pessoal, é a estrela da tarde, a estrela d'alva, o planeta Vênus, é um outro modo de chamá-lo. É um outro modo de chamá-lo, tá bom? Bom, eu acho que do que eu expliquei, por mais que vocês não tenham entendido tudo que o poema está falando, eu acho que depois da minha explicação sobre qual é o tema do poema, né, o que ele está representando, vocês conseguiram entender um pouco, por mais que não seja tudo, um pouco dá para entender. Então, o que vocês vão fazer para mim essa semana? Vocês vão reler esse poema. Eu vou criar novamente um fórum. O que vocês têm que fazer nesse fórum? Eu vou deixar o poema lá e cada grupo vai. Então, eu vou dividir em 4 tópicos de novo: turma A, B, C e D. Cada um vai postar no tópico da sua respectiva turma, tá bem? E vocês vão responder para mim o seguinte: quais foram as suas impressões sobre este poema? Você gostou? O que você sentiu lendo esse poema? Justifique sua resposta, tá bom? Fala o que você entendeu também, se achar necessário. Pessoal, por mais que seja só um comentário, não seja um texto, peço para que vocês usem o quê? Um português correto, sem abreviações, sem gírias e bem pontuado, tá? Não precisa ser um comentário longo, mas precisa ter tudo isso. Quais foram as suas percepções, tá bom? O que vocês sentiram, o que vocês entenderam, se gostaram, se não gostaram, sempre justificando as respostas de vocês, tá bom? Acho que é um poema que tem tudo a ver com o que a gente trabalhou ao longo dos 2 bimestres, né? Que a gente vem trabalhando, porque, como a gente viu, os africanos trouxeram muito da cultura deles para nós. Foi um povo que sofreu muito escravizado, e não só no Brasil, né? E a gente vê hoje, todo mundo tem essa percepção da injustiça social, moral que foi cometida com eles. Por isso foi o poema que eu selecionei, tá bom? Porque eles falam aqui um pouco também sobre as saudades da África, que é o país deles. Aliás, que é o continente deles, perdão, tá bom, gente? Então, essa valorização do lugar onde se vem, tá bom? E se a gente fala de dignidade humana, a gente tem que pensar que todo ser humano tem direito, deve ter o direito a ser livre. Sabemos que ainda existe escravidão no mundo, mas é um absurdo que isso exista, mas em relação ao passado é bem menor, né? Eu queria achar um trechinho aqui pra gente, que ele fala do terreiro. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Lá todos vivem felizes. Lá é a África, pessoal. A terra originária deles. Todos dançam no terreiro.
Todos dançam no terreiro tem a ver o quê? Com as religiões, com as festas também dos africanos, tá bom? A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. Ou seja, retratando que aqui eles são vendidos como mercadorias. E essa questão do terreiro mostra o quê? Uma coisa muito típica. Aqui no Brasil, por muito tempo, e ainda por muita gente ignorante, é mal visto, é visto como macumba. E não, é a religião desse povo. São os costumes, as festas, as tradições. Isso precisa ser respeitado. Pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Desenvolvam a atividade dentro do prazo, até dia 8 de maio. É bem simplesinha. Esse vídeo aula foi um pouco mais longo, mas é porque eu tinha que explicar a estrutura do poema também, para vocês começarem a perceber a diferença entre poemas e textos em prosas, né? Textos em verso e textos em prosa. Textos em verso são os poemas. Tá bom? Um beijo a todos e uma boa semana.